longo das décadas, o setor do retalho organizado reinventou-se, enfrentando crises, acelerando tendências e respondendo a um consumidor cada vez mais exigente. Nesta edição da rubrica 20 anos de entrevistas, conversamos com Gonçalo Lopes Xavier, diretor-geral da APED, Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, para refletir sobre o papel da associação neste percurso, os grandes desafios do presente e visão para o futuro. Da descarbonização à digitalização, da regulação europeia à escassez do talento, um olhar informado, mas sobretudo estratégico, sobre o que nos espera nos próximos anos do retalho em Portugal. Gonçalo, muito bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado por ter aceitado este nosso desafio. Todo o gosto é todo meu. Muito obrigado, Bruno. Sempre um especial gosto de conversar contigo. Muito obrigado. Num ambiente um pouco diferente desta vez, mas sempre com o mesmo empenho. Claro que sim. Gonçalo, pegando na introdução desta nossa conversa e quando se olha para... Eu acho que é difícil olhar para a frente aos próximos 20 anos, mas para trás já temos esse histórico. Quando se olha para estes últimos anos, para as últimas 2 décadas, quais consideram, ou quais é que a APED considera, têm sido os principais momentos-chave que marcaram a evolução do retalho organizado em Portugal? E também como é que a associação que lidera a APED acompanhou esse mesmo percurso e essa mesma evolução? Bom, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Bom, a verdade é que a APED foi, independentemente de quem estava na direção e na direção executiva, a APED foi sempre um pilar para posicionar o setor sem se introduzir nas diversas estratégias comerciais de cada um dos seus associados. A verdade é que hoje já representamos 224 empresas e todos os meses, felizmente, estamos a introduzir novos associados, com outras dinâmicas, com outras áreas de negócio. E o setor teve que se adaptar, e as empresas tiveram que se adaptar a grandes disrupções, a grandes tendências, a grandes alterações no padrão de consumo, sem perder o foco no que é fundamental para apresentar um bom serviço e uma boa experiência ao consumidor. E isso não mudou. Podem vir a ver as modas que quiserem, mas o foco no consumidor, na sua experiência de compra, seja online, seja física, é a conveniência do consumidor, é este o grande foco. Portanto, nos últimos 20 anos houve, de facto, um conjunto muito alargado de alterações, a modernização e do próprio processo de compra, a relação na cadeia de valor, falemos de retalho alimentar ou retalho não alimentar, tudo isto foi sendo alterado e nós estamos convencidos que foi sendo alterado para melhor. Por isso foram 20 anos muito interessantes e estamos já a projetar os próximos 20, claramente. E foram seguramente desafiantes, eu também, Gonçalo. E que papel teve a APED nesse período de transformação contínua que falaste agora? Houve momentos em que a associação teve que eu escolheria a palavra reinventar, não sei se é adequado, mas ou pelo menos adaptar às exigências dos tempos. É também disso que se faz uma associação dos escutores associados e acompanhar as tendências do mercado. Eu diria que o associativismo, eu sou um grande defensor do associativismo, de um associativismo com eficiência e com propósito. O associativismo pode, de facto, mudar o curso e o percurso de um setor e tem uma enorme responsabilidade. E a APED tem, de facto, enfim, sem falsas modéstias, tem de facto trilhado um caminho de independência. Eu refiro especificamente, mais uma vez, a independência da APED, que já veio de trás, não apenas na gestão a que eu posso responder nos últimos 6 anos, mas as empresas do setor assim o exigiram. Uma independência, uma associação independente, uma associação sem qualquer ligação à policy ou à política, ou sem depender de financiamentos, o que é muito importante, porque lhe permite ser uma voz totalmente ativa e totalmente independente e com liberdade. E isso é uma responsabilidade que assumimos há muitos anos, desde o princípio da gênese da APED, e que tem pautado a nossa atuação. E por isso, de facto, hoje as empresas são muito exigentes com a sua associação e isso
é um sinal de respeito, é um sinal que valorizam o trabalho que a Associação faz e nós, enquanto equipa executiva, vivemos muito bem com isso. Portanto, eu não diria que a APED se teve que reinventar. A APED teve que se adaptar todos os dias e reinventa-se todos os dias, mais do que ir atrás de modas ou de antecipar crises. A APED reinventa-se todos os dias e procura ser uma associação com voz, estar onde deve estar e fazer o que deve fazer. Acompanhando sempre as necessidades sociais, naturalmente. Assinalámos recentemente os 5 anos desde a pandemia de Covid-19. Na Grande Consumo trabalhámos sobre esse tema do conhecimento público. A pandemia foi um ponto de ruptura, um acelerador das tendências já estavam em curso nessa altura. Gonçalo, da tua perspectiva de observador privilegiado deste setor, o que é que mudou estruturalmente desde então? Houve situações que seguramente não voltámos a recuperar. A pandemia teve um efeito, sem qualquer dúvida, disruptivo. E como se viu, também acelerou muitas das coisas que já estavam no pipeline das empresas, e aqui não falo apenas e só na questão que toda a gente olha, que é do digital e do e-commerce. A pandemia de facto trouxe muitos dissabores, muitas dores de cabeça, perda de vidas humanas, desde logo. Enfim, tivemos de facto um período muito difícil, com sofrimento para o mundo em geral e para os portugueses em particular, mas também a espaços teve o condão de nos obrigar a repensar a forma como estávamos a trabalhar, não apenas no retalho, mas reinventou-se a forma de trabalhar. Nós hoje, o teletrabalho, as reuniões online vieram para ficar. Isso alterou completamente e substancialmente a forma de trabalhar do mundo, com aspectos positivos, com aspectos menos positivos, mas a verdade é que isso não vai voltar para trás. Podemos fazer pequenas afinações e correções, mas não vai voltar para trás. E isso facilitou muito a vida das empresas e dos próprios trabalhadores, e isso nota-se sobretudo nas entrevistas de trabalho e na captação de talento. Hoje em dia, a questão do teletrabalho e a questão da flexibilidade desse tipo de necessidade de ir ao escritório é hoje o driver dos mais novos e destas gerações que estão agora a entrar no mercado de trabalho. Quanto ao retalho em concreto, claramente que se assumiram novas responsabilidades na forma de lidar com o cliente. Claramente que a digitalização dos processos foi acelerada, claro, foi antecipada, há quem diga, muitos académicos, em 5 ou 10 anos. Não sei se posso quantificar em anos o que nós antecipámos, mas seguramente acelerámos investimentos que estavam previstos e que ainda estavam, se calhar, na cabeça de muitos CEOs e de muitos boards, de muitas direções, mas que a pandemia veio demonstrar que era preciso investir depressa. Eu acho que também não podemos esquecer que, a par da pandemia, com todos os efeitos na saúde pública, nos comportamentos das pessoas, nas alterações estruturais das dinâmicas da sociedade, mas também, falando aqui do comércio e do retalho, das lojas e dos espaços físicos, que hoje são pensados de outra forma a antecipar possíveis problemas no futuro, em cima disso ainda temos uma preocupação com a sustentabilidade, que não pode ser separada disto tudo. O Covid foi um problema de saúde pública. A saúde pública também é uma questão de segurança. A segurança é hoje também ligada claramente à sustentabilidade e à necessidade de preservarmos o nosso ecossistema. E, portanto, a pandemia veio de facto acelerar um conjunto de ideias e de investimentos que estavam pensados para serem feitos de uma forma porventura mais lenta,
mas essas dinâmicas alteraram-se por completo. Diria que é dos poucos efeitos positivos de um problema de saúde pública que trouxe tanta tristeza e tanta dor a tantas famílias. E um problema de saúde pública à escala mundial e que funciona neste caso como um enorme catalisador para estas mudanças estruturais que acabaste de talhar. Por isso, permite-me considerar que estamos a ver um novo ciclo no retalho, em que temos como a sustentabilidade, que agora mencionaste, mas também a digitalização, e eu acrescentaria aqui a proximidade, dominam a agenda do setor. Que desafios trazem estas mudanças para os associados? Para a APED, nós temos uma visão muito clara sobre as questões que estão hoje a mudar os comportamentos das pessoas. O retalho sempre foi um barómetro muito interessante de como é que a sociedade está a viver. No caso do retalho alimentar, pode-se avaliar como é que está a saúde económica de um país pelo que as pessoas compram para comer. E isso pode ser muito duro muitas vezes, porque somos os primeiros a sentir esses sinais, sobretudo quando são negativos, mas isso obriga a muita recolha de dados, a muita interpretação, e não tenho qualquer dúvida que os nossos associados têm investido imenso nessa recolha legítima e transparente de dados para, em função disso, poderem atuar e poderem ter uma oferta de valor e uma liberdade, disponibilizar uma liberdade de escolha ao consumidor a preços muito diversos e para todas as bolsas. Isto no caso do retalho alimentar. No caso do retalho especializado, em que a experiência de compra é algo que é muito mais valorizado, e em que hoje temos um consumidor que passa muitas horas no ecrã à procura do que precisa, às vezes também à procura do que não precisa, mas e que depois vai à loja para concretizar a sua compra. Temos esta possibilidade e esta beleza de hoje da experiência de compra poder ser omnicanal. E que vai validar a importância da loja física, acima de tudo. A loja física mantém-se hoje como uma experiência, uma unidade importante. Nós fomos vendo vaticínios dantescos de que o online ia prevalecer isso. Eu não creio que isso vá acontecer, independentemente das gerações que estejamos a falar, né, a minha, acima da minha, abaixo da minha. Acho que as gerações vão se complementar e vão querer esta possibilidade, sendo que a loja física é um porto seguro, se quiserem, para esta experiência, sobretudo no retalho especializado, em que a experiência sensorial, a experiência visual é muito importante, e vai continuar a ser, estou certo disso. Uma vez exatamente a minha questão seguinte, Gonçalo, que é como é que hoje o retalho, com todas as suas valências, dos serviços que apresenta ao consumidor final, lida, ou como é que se consegue lidar com a pressão por ter preços acessíveis, por um lado, com compromissos cada vez mais que vêm crescer e ter mais encargos para essa mesma operação, como por exemplo a descarbonização, a nutrição ou até a própria economia circular. A sustentabilidade já não é uma opção, como todos sabemos, não é? Claro. Mas obviamente é mais um encargo para os associados. Bom, nós pensamos que a sustentabilidade não é sinónimo de encargo, é sinónimo claramente de investimento, mas também pode ser sinónimo de rentabilidade. Eu lembro que em 2023 tivemos cá o Paul Polman numa das nossas APED Retail Summit, e ele foi portador de uma mensagem interessantíssima de que a sustentabilidade também pode ter um efeito positivo na rendibilidade financeira da empresa, pode ter um efeito positivo no seu balanço. E a verdade é que, se olharmos para a eficiência energética, se olharmos para o combate ao desperdício, se olharmos para a partilha de boas práticas, até mesmo a sustentabilidade mental dos trabalhadores, tudo isto tem um efeito económico muito relevante, empresas, claro, e que as empresas não ignoram. E por isso eu diria que na APED e nos associados da APED olhamos para a sustentabilidade como uma oportunidade de melhoria,
Naturalmente que nos queixamos muitas vezes e temos legitimidade para nos queixarmos daquilo que nós chamamos o tsunami regulatório que as comissões europeias anteriores a esta trilharam, com um exagero de burocracia, um exagero de reporte, sem o devido avaliação de impacto dessas medidas. Isso continuamos a ser críticos e continuaremos a ser sempre. Agora, olhamos para a sustentabilidade como um investimento produtivo, como algo intrínseco à atividade do retalho, em todas as suas dimensões. E isso é positivo. Nós olhamos com realismo, com otimismo, mas com o realismo de quem tem que investir, quem tem que alterar comportamentos, que tem que investir em infraestrutura e que tem que fazer investimentos cujo payback não é imediato. Mas não sabemos fazer as coisas de outra maneira. Nós temos empresas centenárias nos associados da APED, temos empresas mais recentes, mas que querem ficar 100 anos ou mais no mercado. E isso obriga-nos a ter esta visão de médio e longo prazo, evidentemente sem querer perder a sustentabilidade económica do negócio, mas achamos que é possível, desde que nos deixem trabalhar, haver o equilíbrio entre sustentabilidade ambiental e sustentabilidade económica das empresas, e porque as coisas estão de facto ligadas. E dessa equação não podemos seguramente tirar as pessoas, fazem parte também desse vértice. Em matéria laboral e de valorização do talento, o setor tem sido por vezes criticado, apontado algumas falhas. Se a memória não me falha, foi esta direção da APED que foi atribuído a assinatura do contrato coletivo de trabalho, que foi uma conquista significativa, creio eu. Sentes que essa prestação do que eu anteriormente apontei tem mudado? Que passos foram dados nesse sentido? E o crédito que a assinatura deste contrato foi claramente um desses sinais. Nós nos últimos 4 anos, assinámos 3 contratos coletivos, 3 CTTs. Na gestão enquanto diretor-geral, estive a coordenar esse processo com a minha equipa, muito bem, e com as empresas. E sem as empresas nada se faz, e sem as pessoas nada se faz. E portanto, de facto, uma mentira repetida muitas vezes não se torna uma verdade. E a APED representa perto de 150 mil pessoas, 150 mil trabalhadores, 150 mil colaboradores, 150 mil pessoas a quem nós queremos dar condições e queremos atrair mais, queremos atrair os melhores. Ora, isso só se faz, por um lado, com paz social, falando e sentando-nos à mesa com os sindicatos, e isso tem sido, felizmente, temos tido sucesso, no sentido em que tivemos muitos anos sem um contrato coletivo assinado, e entre 2016 e 2022 estivemos aí nessas negociações, mas sem chegar a bom porto, e a partir de 2022 até agora conseguimos fechar 3 contratos de trabalho. É importante a paz social, mas também é importante que as empresas tenham consciência do que o mundo mudou e que não é apenas a valorização salarial que importa para atrair talento. Não se fazem boas empresas sem boas pessoas. Para termos boas pessoas é preciso dar condições de trabalho que passam seguramente por uma valorização salarial, mas passam por muitas outras dinâmicas que são hoje um ótimo cartão de visita das nossas empresas. Admito, a pergunta começa com uma percepção menos positiva, que eu julgo que hoje praticamente não existe e não se justifica. Não se justifica porque, com o nível de investimento que as empresas são obrigadas a fazer e que querem continuar a fazer para a valorização e para atrair pessoas e talento, tem justificado essa imagem positiva. Hoje o retalho tem uma visão moderna,
O retalho está hoje por todo o país. Os nossos associados têm uma capilaridade gigantesca, somos responsáveis por muitas oportunidades de trabalho a part-time para jovens, para estudantes, para pessoas que querem fazer do retalho uma atividade complementar, e isso é positivo, porque estas dinâmicas e estas oportunidades são reveladoras de um comércio moderno, de um comércio que se adapta às conveniências do consumidor, e todos somos consumidores. Claro, no limite essa é a enormíssima verdade. Por outro lado, e já tocaste em 2 pontos esses críticos, a escassez de mão de obra e a necessidade de requalificação às pessoas prementes realidades críticas, não só do retalho, mas da sociedade portuguesa e da combinação acima de tudo. Que papel pode então ter a APED como uma ponte, como um hub de ligação entre empresas, as políticas públicas, naturalmente, e as próprias empresas? Bom, a verdade é que a APED, enquanto nós, mais uma vez, valorizando o que é hoje, o que deve ser um associativismo responsável, nós, com a nossa participação na CIP, nós estamos, a APED o Presidente da APED está na Comissão Executiva da CIP, e isso permite-nos também ter um acesso a um parceiro social de referência, claro, e que, eu diria quase diariamente, tenta influenciar positivamente e explicar ao poder político e a quem toma decisões de policy relativamente à área da formação sobre quais são as necessidades de formação do país. No caso concreto da APED e do retalho, o investimento é necessário, é brutal, a nível europeu é gigantesco, e a nossa Associação Europeia, o Eurocommerce, tem também aqui desempenhado um papel muito importante no sentido de dizer que até 2030 temos que requalificar milhões de colaboradores em toda a Europa para dar resposta a estas transformações, não só da parte digital, mas também da parte da sustentabilidade. Nós o que procuramos, não só através da CIP, mas falando com as empresas, é que as empresas consigam investir com meios próprios em áreas de formação específica, mas também, não escondemos, há uma necessidade de adaptar a chamada formação financiada que Portugal pode usufruir para a realidade e os interesses do país e, desde logo, das empresas. Porque o país beneficia com empresas competitivas. E nós, se hoje falamos, muitas vezes sem conhecimento de causa, na reestruturação da economia portuguesa e dos trabalhadores portugueses e dos imigrantes que tanta falta fazem ao mercado laboral, não podemos deixar estas pessoas sem condições para operarem no mercado português em igualdade de circunstâncias com qualquer outro trabalhador. E, portanto, é preciso dar formação aos imigrantes, é preciso dar formação aos portugueses, é preciso dar formação a quem quer trabalhar em Portugal, seja em línguas, seja em idiomas, seja em competências técnicas, e aí temos sido muito vocais no sentido de através da CIP, explicar ao Governo quais são as necessidades e onde é que é preciso investir. Mas as empresas também o têm feito, repito, com os seus meios próprios, e esse é um caminho sem retorno. Temos que continuar a fazê-lo e vamos continuar a fazê-lo seguramente. Com aquela independência característica da APED. Não queremos, de facto, depender financeiramente destes mecanismos de formação, mas, se eles existem, devem ser postos ao serviço da comunidade em geral, não apenas do setor do retalho, mas ao serviço da comunidade em geral, porque todos vão acabar por beneficiar. Para chegar mais e melhor trabalho, acima de tudo, acrescentaria eu. Por outro lado, a APED também tem estado, além dessa frente, na linha da frente do debate público sobre outros temas. Sustentabilidade já falámos, os plásticos, creio que é algo que encerra a sua resposta na sustentabilidade também, mas também, e não podemos deixar de falar nisto, Gonçalo, nas taxas e na regulamentação. Como é que se gera esse equilíbrio dos interesses dos associados, a pressão legislativa que existe, convenhamos, e sobretudo como é que se consegue conduzir tudo isto para aquilo que se espera, que é bom senso? Bom, o bom senso de facto tem que imperar, e por isso há pouco também falava na avaliação de impacto. Há muita legislação a sair. Há legislação excessiva, Gonçalo? Há legislação excessiva e há legislação mal transposta e há legislação mal feita.
E também há boa legislação, também há casos de sucesso. E por isso é que achamos que há um papel das associações em explicarem aos poderes, a quem faz a política, que muitas vezes, e isto é válido para Portugal, mas também é válido para Bruxelas, há muita legislação a ser produzida em nome da sustentabilidade, sobretudo, e que depois tem legislação nas suas aplicações mais diversas, que muitas vezes passam por taxas e por fiscalidade, em nome de uma suposta defesa do consumidor e do bem-estar e da sustentabilidade, mas cujo impacto está por provar. E é aqui que nós somos muito críticos relativamente ao legislador. O legislador, seja em Bruxelas, seja em Lisboa, tem muitas vezes a redação de legislação que não tem o resultado que provavelmente gostariam que tivesse do ponto de vista prático e operacional, porque o mercado não foi consultado. Nós somos muito críticos em relação a consultas públicas sobre legislação, consultas públicas que são feitas apenas para, usando aquela expressão, para inglês ver. Lançar-se uma consulta pública uma sexta-feira e fechá-la na terça-feira seguinte e legislar na quinta-feira a seguir não é sério por parte de qualquer governo, seja ele qual for, e nós vamos continuar a ser muito vocais sobre isso. Muitas vezes nós estamos preparados há muito tempo para dar a nossa opinião, mas vemos que a nossa opinião depois não é tida em conta, mesmo a nossa e a dos outros a que responderam ao repto sobre a consulta pública de uma hipotética legislação. Mas centrando na questão, há legislação mal feita, há legislação mal transposta e há uma escassez de avaliação do impacto que a legislação vai ter. Há um distanciamento entre quem faz a lei e quem vai aplicá-la pela lei? Há claramente. Seja no domínio da economia, seja no domínio do ambiente. Repito, temos muito respeito por quem pensa o ambiente e por quem muitas vezes está perfeitamente convencido de que está a legislar bem em nome da defesa do consumidor e do ambiente. Mas a prática é fundamental para se perceber. E nós temos feito esse trabalho junto dos diversos governos para, ou ainda antes da legislação entrar em vigor, ou quando temos conhecimento de que ela vai entrar em vigor, de demonstrar, e isso é um desafio enorme que a APET está a trabalhar muitíssimo, vamos ter surpresas nos próximos meses, estamos a trabalhar muito numa ferramenta que possa demonstrar com alguma rapidez aos governos de que a aplicação de uma determinada legislação vai ser muito pior, vai ter um efeito muito mais pernicioso do ponto de vista ambiental e do ponto de vista de resultados e do ponto de vista do comportamento do consumidor. O caso do plástico é um caso paradigmático. O plástico não vai desaparecer. O plástico não o podemos diabolizar. O plástico continua a ser um material fundamental para a conservação, no caso dos alimentos, e para o transporte de algumas mercadorias. O que nós temos que nos continuar a focar, e são essas as campanhas da APED, é no plástico em fim de vida. O que é que vamos fazer ao plástico quando ele deixa de ter a sua utilidade para o qual foi criado? É evidente que podemos ter embalagens mais pequenas, mais ecoeficientes, com menos plástico, com a mesma eficiência do ponto de vista da segurança alimentar ou não, mas o que temos é que educar as pessoas para o plástico em fim de vida. E isso não é apenas legislação, é mudança de comportamental e é informação. E é aí que nós entramos e é aí que nós vamos continuar a investir. Na informação, na partilha de boas práticas, na ajuda aos governos
para perceber quais são as melhores maneiras e as maneiras mais eficientes de educarmos, porque é disso que se trata, o consumidor no destino final da embalagem, que deve ser reciclada, que pode ser encaminhada para os ecopontos próprios, e com isso, aí sim, estamos a ter um efeito económico e um efeito social e um efeito ambiental muito maior do que fiscalidade, onerar o consumidor, obrigá-lo esse sentimento de punição, que admito que para os bolsos do Estado seja muito interessante, mas para o efeito final e dentro da avaliação de impacto que queremos que se construa, não tem o efeito que se pretendia. E agora temos aí um tema que está muito na berna, que é exatamente a chegada do sistema de depósito reembolsável, onde o roteiro terá, no meu entender, uma palavra absolutamente decisiva para a sua implementação. Nós temos estado a trabalhar com a indústria e fomos, de algum modo, pioneiros, porque em boa hora também, e trabalhando com a indústria, com outras associações, com a APM e a ProBeb, conseguimos desenvolver um projeto piloto que foi financiado pelo Fundo Ambiental e que foi fundamental para trazer pistas para esta nova entidade gestora que vai ser o SDR. Estamos convencidos que em meados do próximo ano já teremos o sistema de depósito de reembolso espalhado por todo o país. Neste projeto piloto nós tivemos em 23 máquinas, em 23 postos, em 23 áreas de diversos retalhistas por todo o país, e isso foi muito útil para demonstrar a bondade de um sistema que permeia quem faz bem, que ajuda o consumidor a encaminhar o plástico em fim de vida, neste caso das embalagens PET, e com um efeito muito positivo na economia circular e na alteração de comportamentos. Estivemos, enquanto APED, mas enquanto retalhistas, desde a primeira hora, na ajuda à construção deste sistema e desta solução, e iremos estar na operação, naturalmente, cumprindo escrupulosamente a legislação, e estou certo que vai ser mais um contributo do retalho e da indústria para um desígnio nacional, para reciclar melhor, para alterar comportamentos e para sermos verdadeiramente sustentáveis. Aqui sim houve uma preocupação de consultar, de trabalhar com quem está nas operações, no dia-a-dia das pessoas, e foi uma demonstração interessante de que as parcerias com o Estado e com as empresas podem ser muito úteis para o futuro e para se criarem mecanismos verdadeiramente eficientes. E com impacto na sociedade, como todos esperamos. O Centro Roteiro para a Descarbonização do Retalho foi um marco, no meu entender, esta é uma perspectiva muito minha. Qual tem sido a receptividade por parte dos vossos associados? Já é possível quantificar resultados concretos, Gonçalo? Nós arrancámos com foi a direção anterior da APED que arrancou com este projeto do roteiro para a descarbonização. Na altura fomos até bastante criativos e inovadores. Hoje já vemos, felizmente, muitos roteiros para a descarbonização a serem desenhados por outras áreas de negócio e por outras indústrias, e isso também é um desígnio nacional e não vai voltar para trás. Nós fizemos foi uma aposta da direção anterior, que foi continuada por esta direção, obriga a investimento financeiro da APED muito considerável, obrigou a ir à procura de um parceiro técnico, porque entendemos que um roteiro tem que ser medido, tem que ter efeito e tem que ter a chancela de alguém que pode, de facto, questionar as próprias empresas. Claro. Nós arrancámos já há 3 anos e meio, nós conseguimos agregar já uma percentagem muito considerável dos associados da APED em termos de volume de negócios. Representam as empresas que estão no roteiro representam cerca de quase 70% da faturação da totalidade da APED, mas em números absolutos ainda podemos crescer mais e queremos crescer mais. Agora, isto obriga a um conjunto de compromissos, e a nossa visão para o roteiro foi
ter empresas em número suficiente para poderem partilhar boas práticas e para que as empresas de dimensão mais pequena possam concluir aquilo que falávamos ao princípio, que é a sustentabilidade e a descarbonização não é um custo, pode e deve ter um efeito positivo no balanço das empresas, com a tal eficiência energética, com a tal alteração comportamental, com a eletrificação dos transportes, etc, etc. Agora, tem sido um desafio hercúleo, porque, reparem, as empresas podem investir muito nestas áreas de descarbonização, na eletrificação, nas energias renováveis, mas 98% das emissões de carbono são no scope 3 da sua atividade. Isto é, que tem a ver com o resto da cadeia de valor, com os fornecedores, desde logo, com os produtores, etc. Aqui é de facto um desafio muito grande e com o qual nós teremos que lidar, porque se perguntavas-me por resultados, nós precisamos de uma série maior para... Já temos resultados, não os podemos anunciar, porque temos a preocupação de haver uma consistência nos resultados e temos a preocupação, aliás, quem nos está a ajudar tecnicamente diz-nos isso mesmo. Sim, senhor, houve aqui investimento, há um momento zero em que começámos a medir as emissões de carbono e há um momento 3, 4, 5 em que vamos ver como é que fica, comparar em relação ao ponto zero. Mas para isso tem que ser uma série maior e tem que haver aqui uma consistência do investimento. E por isso nós temos dados, naturalmente, estamos muito animados com os dados que temos, mas não seria sério começarmos já a divulgar e por isso temos que esperar, tecnicamente é isso que quem nos está a apoiar nos exige. Agora, há outros efeitos positivos, independentemente dos números, que são a partilha dessas boas práticas entre todos os participantes do roteiro. Essas boas práticas, sim, podemos comunicar e temos passado para todos os associados e isso também tem um efeito lateral que não se extingue, claro, ou não se limita aos que participam no roteiro. Portanto, e isso é um efeito que a APED beneficia e os seus associados beneficiam, com Open Days em que mostramos quer a empresas que participam no roteiro ou não, quer a entidades públicas que gravitam à volta da descarbonização, a APA, a DGAI, a Direção-Geral de Energia, todas essas instituições beneficiam deste conhecimento e desta partilha de conhecimento e isso terá um efeito mobilizador, que era também uma das ideias desejados do próprio roteiro. A APED está hoje mais presente junto das ciências europeias. Além dos dossiês que já falámos hoje, que outros, e muito rapidamente, Gonçalo, têm merecido maior atenção a nível de Bruxelas, a nível da Comissão Europeia? Há dois, essencialmente, que gostaria de chamar a atenção. Um é muito conhecido e a APED tem-se juntado com outras instituições para sermos vocais, que é o Regulamento Europeu de Antideflorestação, que rapidamente é um regulamento que obriga a um investimento muito grande na traceabilidade e no cumprimento de um conjunto de regras que têm, mais uma vez, em vista um objetivo muito sensato e muito importante, que é o combate à deflorestação. Só que atrás deste mecanismo vem um conjunto de burocracias e de repetições de pedidos de informação que, do nosso ponto de vista, podem ser muito perigosos. Nós conseguimos, a nível europeu e trabalhando com várias associações europeias, e desde logo à cabeça o Eurocommerce, que é a Associação Europeia das Associações de Retalho, conseguimos de facto mobilizar membros do Parlamento, mobilizar a REPER, mobilizar outros Estados-membros para a perversidade da aplicação de um regulamento em que ainda faltavam muito por esclarecer do ponto de vista das obrigações e da necessidade de reporte que a Comissão estava a preparar. Como é que era possível a Comissão Europeia querer aplicar um regulamento que não tinha condições materiais de reporte, nem a plataforma eletrónica, nem os próprios formulários, estava tudo por esclarecer.
Nós conseguimos que o regulamento a sua entrada em vigor fosse adiada por mais um ano. Ele teoricamente vai entrar em janeiro de 2026, mas há para as grandes empresas e a meio de janeiro de 2026 para as pequenas e médias empresas. Mas continuamos a dizer que há muito por fazer, quer a nível de Estado-membro, quer em Portugal e mesmo noutras geografias que nós conhecemos a realidade e que partilhamos com o Eurocommerce, quer do ponto de vista da própria Comissão. É um trabalho que nós vamos continuar a fazer, de esclarecer. Porventura, não sabemos se vamos lutar por um maior período de adiamento. Seguramente vamos lutar por um esclarecimento cabal de todas as questões que estão inerentes à necessidade de reportar a origem. Estamos a falar, para se perceber, de produtos muito específicos: carne, cacau, café, portanto, que têm origens muito diversas, em pontos do globo completamente distintos, com práticas completamente distintas, com capacidades dos próprios produtores terem ou incapacidade de reporte ou de se verificar o cumprimento cabal das regras, e portanto isso obriga tem sido um dossiê muito complexo, em que a APET se tem investido do ponto de vista de Bruxelas. Um segundo dossiê seria os prazos de pagamento. Hoje em dia, nós no caso português temos uma enorme evolução desse ponto de vista. Nos bens perecíveis e nos bens não perecíveis há muito que os supostos atrasos, que eram muitas vezes atribuídos ao retalho, deixaram de existir. Hoje, para se terem bons fornecedores, é preciso pagar a tempo e horas, e nós temos as empresas muito focadas e orientadas para isso. O que nós estamos a ver é que há alguma ideia de legislação europeia sobre determinados prazos de pagamento, sobretudo para bens não perecíveis, que são demonstrativos de que há muitas pessoas e muitos políticos. Os políticos têm a responsabilidade que têm, mas o legislador também tem outro tipo de responsabilidade. Há muitas pessoas que se põem a fazer leis sem conhecer a realidade do mercado. Uma vez mais, completamente. E é esse dossiê também em Bruxelas que nós temos procurado demonstrar que a perversidade de algumas das ideias, porque o problema das pequenas e médias empresas, sobretudo ligadas ao alimentar, está resolvido. Há em Portugal até um código de boas práticas que está em vigor e que foi muito útil para que haja este clima de confiança na relação de todas as elos da cadeia de valor. Agora, há dinâmicas do próprio mercado que não se coadunam com a legislação que não tem que ver com a realidade e com esta liberdade contratual, que é muito importante e que não põe em causa nada nas empresas e na relação das empresas, mas se formos para extremismos, pode pôr em causa, pode ter um efeito perverso até na existência de muitas empresas europeias. Falando precisamente da relação entre retalho e indústria, Gonçalo, e do clima de confiança que acabaste de descrever, como é que vês precisamente a evolução entre retalhistas, sociedades da PES e os fornecedores, a indústria de modo geral? Podemos falar de mais colaboração ou mais fricção? O futuro é co-criar? Eu não diria que o futuro seja co-criar, mas estou seguro de uma realidade. Nós precisamos todos uns dos outros. Nós precisamos da produção, nós precisamos da indústria, seja ela agroalimentar ou outro tipo de indústria, e acho que todos beneficiamos, em termos de dimensão dos nossos negócios, em termos uma relação de proximidade, tanto quanto é possível e legal, e sobretudo quem beneficia desta sã concorrência e sã vivência é o consumidor. Nós hoje, em Portugal e na Europa,
acho que temos que assumir que somos uns privilegiados. Nós hoje temos acesso a produtos de uma forma relativamente fácil. Nós hoje conseguimos ter uma oferta largada de produtos para todas as bolsas. Mas para as bolsas mais enxutas temos ainda soluções, e isto nasce de uma, não sei se é da cocriação, mas é seguramente de uma relação de confiança entre o que são hoje as necessidades do consumidor, o que é que o retalhista lhe pode oferecer e o que é que o mercado, quer na produção, quer na indústria, na sua transformação, podem fazer. E acho que temos beneficiado muito desta leitura e desta partilha de informação, repito, dentro do que é legal, para bem do consumidor, para aumentar a oferta, no nosso caso, para aumentar a liberdade de oferta e a liberdade de escolha do próprio consumidor. Portanto, é um caminho que sei que também não volta para trás, não voltará para trás. Fala-se muito de tensão, eu diria que se falava muito de tensão. É evidente que, reparem, a indústria tem margens de lucro totalmente diferentes do que são as do retalho. E é assim que tem que ser. O retalho é um negócio de volume, de muitas vendas, no caso alimentar, então, de margens muito baixas, mas que a dimensão do negócio permite a sua rendibilidade. No caso da indústria, não. A indústria tem que fazer um conjunto de investimentos completamente diferentes e, por isso, as margens da indústria também são maiores. Agora, é desta beleza. Eu sou um otimista e um bocadinho romântico porque tenho um passado industrial que me permitiu também ter uma visão muito interessante do que é a realidade da indústria, do que é preciso fazer para produzirmos um produto, para termos qualidade, para termos toda a relação na cadeia de valor equilibrada, desde a logística ao transporte e a quem entrega no fim ao consumidor. Eu acho que estamos no bom caminho, que é em todas as suas dimensões. Acho que o caminho, não sei se será aí que queria chegar, que o caminho das marcas próprias também tem sido interessante para impulsionar a indústria e impulsionar a inovação e a criatividade. É um produto de acesso a uma determinada categoria. Sim, e que cumpre o seu papel e que, repito, na dimensão da pergunta que fizeste, tem a ver com a necessidade de todos termos de inovar e de investir e de sermos competitivos. E num mundo cada vez mais exigente, onde temos cada vez mais problemas e onde a valorização da produção nacional também deve ser encarada como um desígnio e como algo muito importante para que o consumidor valoriza e para o crescimento económico da indústria e da produção e, consequentemente, do retalho. Disseste que era a percepção, já não é necessariamente. O que é que mudou para que isso aconteça? E se essa questão da valorização da percepção da produção nacional também vai ajudar a essa mudança no paradigma da relação? Eu acho que é um mix dos dois, mas falta introduzir uma palavra fundamental: confiança. Diálogo. A confiança vem do diálogo. E o que nós, enfim, enquanto na parte que toca à responsabilidade da APED, o diálogo é de facto uma arma muito positiva e importante e que foi usada em doses abundantes porque muitas vezes a desconfiança vem precisamente desses silêncios e da pouca abertura para conversar. É importante que se perceba que cada um tem o seu papel, desempenha o seu papel no negócio. E que, repito, insisto, nada se faz
de costas voltadas, e a relação entre os diversos elos da cadeia de valor tem que ser uma relação transparente, séria, colaborativa, QB, sendo que defendemos muitas vezes interesses antagónicos, e isso é perfeitamente legítimo. Ora, o que não é legítimo é estarmos sem comunicar, haver um clima de desconfiança que no final só traz resultados negativos. Confiança é a palavra de ordem, confiança nas pessoas, nas instituições, valorização da produção nacional claramente foi diferenciador, mas confiança também no bom senso do consumidor para poder optar por quem entende. Até porque ninguém compra nada a quem não confia, acima de tudo. Isso é a gênese do negócio como um todo. Eu sei que é cada vez mais difícil antecipar o futuro, mas numa conversa desta índole é uma pergunta que tem de ser feita. Se conseguíssemos, ou se tivéssemos essa capacidade de antecipar o que será o retalho daqui a 10 anos, já estou a exigir muito, mas vamos reformular a pergunta para 5. Quais seriam as 3 palavras que escolherias para o definir? É possível vislumbrar o que pode ser no futuro o retalho no atual contexto social e macroeconómico que estamos a viver? Eu diria que o retalho vai continuar a desempenhar um papel fundamental na vida das pessoas. As pessoas estão hoje muito mais conscientes para as dinâmicas da defesa do ambiente, e o retalho é crucial nesta dinâmica. Para desproporcionar esses produtos. As pessoas vão consumir, vamos continuar a assistir a muitas transformações. As pessoas vão continuar a consumir de uma forma cada vez mais informada, vão ter uma preocupação cada vez maior pela longevidade, pela economia circular, vão porventura fazer opções mais racionais do ponto de vista, sobretudo, da preservação do ambiente, da valorização das empresas que têm essa preocupação, vão valorizar cada vez mais a produção nacional, com tudo de bom e de mau que isso significa, porque se nós o fazemos num país com 11 milhões, aqui ao lado são 5 vezes mais, e portanto a valorização de cada Estado-membro também tem efeitos no próprio comércio e nas trocas comerciais. Nós vamos continuar, evidentemente, a ter um comércio internacional abundante, porventura com choques geoestratégicos que infelizmente já estamos a assistir e que vão ter efeitos porque não se pense que uma guerra longe de Portugal não tem efeitos na produção, no consumo e no nosso mercado. Nós assistimos há dias, há meses, a um problema de ovos nos Estados Unidos e teve um efeito imediato na Europa e no custo deste produto. Nós, na área dos têxteis, estamos constantemente a ver flutuações no mercado que têm a ver com o preço da commodity e que têm a ver com produção ou com desastres climáticos, etc. O que eu quero dizer aqui é que vamos continuar a assistir a um maior escrutínio, uma maior exigência por parte do consumidor relativamente a quem lhes entrega o produto. E quem lhes entrega o produto é o retalho, são os associados da APED, e esses são os primeiros a serem escrutinados, independentemente de quem produziu o produto noutra região, noutra parte do globo, não interessa. Quem está a vender o produto é que é sacada a responsabilidade. E é nesse sentido que nós assumimos essa responsabilidade, não sem um risco reputacional grande, porque muitas vezes não nos podem ser assacadas certas responsabilidades, mas nós temos que continuar a ser de tal forma transparentes, concorrenciais e competitivos, para que o consumidor não tenha, por um lado, queixas e tenha uma percepção positiva de que, ao consumir determinado produto, está a ir ao encontro das suas preferências, da sua bolsa, da sua liberdade de escolha e também das suas preocupações ambientais e com o respeito pelos colaboradores, cada vez mais fundamental. E que ao escolher um treinador operador está a ser de uma forma consciente e com toda a confiança, uma vez mais. Enquanto o país, Portugal, está suficientemente preparado para integrar as próximas gerações de consumidores, que é um dever, nativos digitais, mais conscientes, necessariamente mais exigentes também?
Eu acho que nós temos que dar valor aos retalhistas portugueses e aos retalhistas internacionais que operam em Portugal. Porque nós, como sempre fomos um mercado relativamente maduro, com 11 milhões, mas sempre fomos vistos como, por outras geografias, como um mercado de teste muito relevante, porque o que funcionasse no mercado português seguramente poderia funcionar bem em mercados maiores. Ora, isso eu acho que não mudou, mas eu chamo a atenção. Hoje, felizmente, os portugueses viajam pelo mundo, há essa facilidade, as companhias aéreas têm permitido isso, e não raras vezes a conversa de fim de semana, grande parte da minha vida social passa por ser questionado sobre os retalhistas portugueses e o que é que fazem e o que é que não fazem. E o que eu vejo cada vez mais são pessoas a dizerem: fui ao país A, ao país B, na Europa, ou na Ásia, ou na América do Sul, e realmente o nosso retalho tem uma enorme qualidade, tem uma enorme limpeza, tem uma enorme organização. E estamos a falar de muitos países europeus. Há pouco tempo falava com um político que esteve muitos anos em Portugal e que depois foi há pouco tempo também para Bruxelas, e ele dizia-me: caramba, Gonçalo, agora é que eu tenho dado valor, neste caso era aos supermercados, tenho dado valor aos supermercados portugueses, porque o que eu tenho visto aqui onde estou, os nossos têm muito melhor qualidade, têm muito mais produto. Então Portugal é mais do que um laboratório nesse caso. Aqui fomos mais do que um laboratório. Os nossos retalhistas são de facto de uma exigência e de uma qualidade superior e notável, que deve ser, do qual nós devemos ter um enorme orgulho, seja nas dimensões de retalho alimentar, seja nas dimensões de retalho especializado, onde nós de facto conseguimos uma dinâmica e uma criatividade muito relevante para o consumidor e que tem trazido muito bons resultados, e é por aí que vamos ficar. Nesta lógica de pensarmos o retalho a 5 anos, muitas das coisas que vamos ver daqui a 5 anos já estão a ser aplicadas em Portugal. Muitas das coisas que vamos ver noutros países, Portugal tem antecipado. Acho que sobretudo esta dinâmica de loja física, este equilíbrio entre loja física e o online vai prevalecer, com benefício para o consumidor pela sua experiência nas lojas. E à medida que os canais se diluem até entre si muitas vezes. Gonçalo, por último, há temas ou debates que gostaria de ver mais frequentemente colocados na agenda mediática, seja ela estilizada como caso de grande consumo, ou a genérica, a massumárica, como os canais de televisão ou os jornais diários? Eu acho, sim, isso é uma opinião um bocadinho pessoal. Acho que se discutem muitos temas pela espuma dos dias, e que beneficiávamos mais em discutir estruturalmente o país, discutirmos o sistema de educação e valorizarmos o sistema de educação de maneira a que depois haja um transporte, desculpem a expressão, mais eficiente de quem beneficiou de uma educação portuguesa para a poder aplicar na sociedade portuguesa. Claro que toda a gente fala da imigração e da saída dos cérebros e dos jovens para outros locais do globo, porque de facto têm outras oportunidades, mas isso é um tema que é discutido muito pela rama e muito do soundbite, quando a gênese está na valorização da educação nacional e do sistema de educação nacional, que deve ser continuado, deve-se continuar a investir, e na criação de condições para as empresas criarem mais riqueza e distribuírem consequentemente mais riqueza. E isso está naturalmente associado a outras áreas da discussão que são muitas vezes faladas em parangonas, mas que não se vai ao essencial, que é a área fiscal. Julgo que têm sido dados, apesar de tudo,
alguns passos mais recentemente nesse caminho, para um alívio de uma carga fiscal extremamente onerosa para as empresas, que as impossibilita de pagar melhores salários, que as impossibilita de criar mais investimento e de libertar mais meios para investimento, e sem investimento nós não conseguimos crescer. E por isso diria que educação, fiscalidade, que são amplamente discutidas na sociedade portuguesa, mas não nos pontos que são verdadeiramente estruturais e essenciais. E por último, a vivência em sociedade. Acho que nos falta, nós somos um país, dizia-se que é um país de grandes costumes. Não sei se somos um país de grandes costumes. O que somos é um país em paz, pacífico, com uma sociedade que se habituou a conviver bem com toda a gente. Temo que se estejam a perder alguns valores, como a educação, o respeito pelo próximo, o respeito pelos mais velhos. Estão de algum modo a perder-se em algumas franjas da sociedade, e que devemos continuar a investir e discuti-lo, não de uma forma crítica ou populista, ou para vender mais jornais, mas ou de forma para crítica grandes e uma vez parangonas. mais com bom senso, como sempre. Bom senso e respeito pelo próximo e pelos valores da sociedade, uma sociedade equilibrada, justa, mas que respeite toda a gente, e onde haja educação. E educação é a base de tudo. Gonçalo, muito obrigado por esta agradável conversa. Eu é que agradeço, Bruno, e contei connosco. E contei com a APED para também este tipo de oportunidades e sermos voz das vossas publicações tão importantes para o setor e que são muito valorizadas. Muito obrigado pelas chamadas palavras, Gonçalo. No centro da mudança há sempre quem assuma o compromisso de fazer avançar o setor. Gonçalo Xavier partilhou connosco a visão da APED para um retalho mais sustentável, mais próximo e mais preparado para os desafios das próximas gerações. Esta foi mais uma entrevista da série 20 anos de entrevistas de grande consumo, porque compreender o passado e antecipar o futuro é essencial para liderar a mudança como acreditamos. Obrigado por estar desse lado. Até à próxima conversa.